Mais um episódio do Lounge TRT. Nesta quarta-feira, seja bem-vindo à TRT FM 104.3 ou você que acessou o nosso canal no YouTube, também muito obrigado. A maestra Dorothy Collin é a nossa entrevistada de hoje. Vamos falar com ela. Maestra, primeiro, muito obrigado pela honra de tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar conversando com vocês, falando sobre música, falando sobre coral, falando sobre assuntos diversos. Maestra, como é que começou a sua carreira na música? Foi em criança, foi adolescente? Me conta lá do início. Bom, eu venho de uma família que é musical, né? Minha mãe tocava piano, meu pai era professor de música e era um regente de coro na cidade onde a gente morava, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E eu cantava com ele, né? E cantava na escola, e cantava. Desde os 6 anos eu canto em coro. E sempre, para mim, eu sempre ia viver de música e na minha cabeça a minha profissão seria trabalhar com música. Eu entrei na faculdade fazendo bacharelado em piano e licenciatura em educação musical. Mas por uma dessas fatalidades, né, meu pai veio a falecer, eu tinha 19 anos, e as pessoas que integravam, que cantavam com ele no coro, me convidaram para assumir a regência do coro. Jamais era uma coisa que na época passou na minha cabeça, mas eu acabei aceitando esse desafio e tive que parar com o piano, porque o piano é uma dedicação muito grande, né? Mas me encontrei muito mais na regência por conta de ser um trabalho em conjunto e não ser uma coisa muito fechada em 4 paredes, né? Como é o estudo do piano. Você é maestra, esse papel exige muita sensibilidade. O que levou você a escolher? Além aí, convidaram e tal, mas ao longo desses anos, quais foram os desafios e que você manteve a decisão de estar ali? Eu acho que o legado do meu pai, com certeza, a sensibilidade e o prazer que me deu de estudar e poder estar compartilhando esse trabalho, esse meu estudo com pessoas, né? Eu acho que o trabalho com o coro é muito esse trabalho com pessoas. Por mais difícil que seja, sempre lidar muitas vezes com pessoas, eu acho que é a forma mais incrível trabalhar tanto como professora, né? Sou professora na UFMT, no curso de música, e trabalhar com a regência coral, né? Conhecer diversos repertórios, desafiar os cantores, e isso me traz um prazer incrível e uma vivência assim que é transformadora. Dorothy, a gente conversava aqui em off, eu até perguntei para você qual era a forma correta de chamar maestrina ou maestra, e você me trouxe uma novidade, né, que é maestra. Me conta dessa mudança agora. Então, se a gente for olhar nos dicionários, fazer pesquisas, sempre vai ter maestrina, mas a gente considera que a língua é viva, né? E com todo esse movimento do empoderamento da mulher e considerando o significado do maestrina, que é o diminutivo de maestro, né? A gente, enquanto várias regentes mulheres, fizemos simpósios, fizemos encontros, onde a gente decidiu que seria a hora, mais do que a hora, de passar a assumir um papel de protagonista, como é a função de uma mulher regente, que é igual a de um homem regente. Então a gente assumiu essa palavra maestra e acho que aos poucos vai ser mudado isso também nos dicionários. Dorothy Collin é a nossa convidada de hoje. Ela é maestra e comanda aqui o coral do TRT de Mato Grosso, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas falando de coral de uma forma geral, já falei da sensibilidade, você já me falou um pouco sobre isso. Como que é a conexão entre maestro, maestra no seu caso, e os coralistas? Como é a conexão? Eu acho que os coralistas só ficam em um coro quando há essa conexão.
Eu acho que tem que ter uma palavra que está muito em voga, tem que ter uma química, né? Normalmente a gente abre tanto o coral aqui do TRT como grande parte dos coros no Brasil e no mundo também. Grande parte dos coros são amadores, são formadas por pessoas leigas que procuram uma atividade social, cultural e artística. E eu acho que aí sim o regente, o maestro, a maestra tem que ter essa sensibilidade de ter esse elemento agregador, né? Porque por mais que o meu objetivo seja artístico e musical, não dá para desconsiderar o trabalho social, o trabalho de mexer com as individualidades de cada um. Então, acho que a sensibilidade do regente, da regente, principalmente de coral, né, que rege coro, é muito grande, precisa ser, para que haja essa conexão, para que o coralista tenha vontade de estar, de vir, de participar e de fazer música em conjunto. Você disse aí dos amadores e me deu gancho para a próxima pergunta, que é o seguinte: podem chegar até você diversas vozes, diversos tons, tem classificações, né? Claro, você vai saber ali classificar cada uma delas, mas como, Dorothy, harmonizar todas essas vozes? Como é que você faz isso? Qual é o desafio? O desafio é sempre grande e é dia a dia, né? Porque ainda mais num coro que é flutuante, né? Muitas vezes pessoas entrando e saindo quase que o tempo inteiro, né? A classificação no início, quando a pessoa chega, a gente meio que tenta colocá-la numa das vozes, num dos grupos, se é uma voz aguda feminina, uma voz aguda masculina, ou se é uma voz grave feminina ou grave masculina. Esse é um primeiro passo. E depois, entre os naipes, a partir de um trabalho vocal, de técnica vocal, de aquecimento vocal, a gente tenta fazer com que as vozes se unam. Porque eu acho que o mais interessante do coro é que as pessoas ouçam e não dizem: eu ouvi a voz do Vinícius. O Vinícius ouviu a sua voz. Às vezes as pessoas falam isso, mas porque a pessoa é mais expressiva e acham que ouviram a voz, né? Mas o interessante do coro é que escute enquanto grupo e não vozes individuais. E isso se faz no ensaio, né? Isso se faz no trabalho de técnica vocal, de aquecimento vocal, que além de fazer a função da saúde vocal, assim como num treino de academia, primeiro você aquece e alonga os músculos, no canto também a gente tem que aquecer né, a nossa voz para depois poder cantar. E também um trabalho de timbragem, né, para que a gente ouça o naipe, né, o grupo de sopranos como um só, e não cada um dos coralistas, ou cada uma das coralistas. Soprano, tem classificações? Tem outros nomes? Como é que é? Sim, soprano, como eu falei, né, a gente divide vozes femininas, vozes masculinas. Dentro das vozes femininas, soprano é a voz mais aguda, que canta mais fininho, né, com a voz mais aguda. O contralto é a voz que canta mais grave, né, uma voz mais cheia. Nas vozes masculinas, a gente tem o tenor, que seria a voz mais aguda, e o baixo, que seriam as vozes mais graves. Você, nessa experiência de anos aí, como maestra, pode me contar alguma apresentação que te marcou? Tem alguma experiência, alguma apresentação, qualquer coisa que tenha te marcado? Lá se vão alguns anos, né? Sou regente desde 1983, né? Acho que muito difícil dizer uma apresentação. Eu acho que em cada apresentação, principalmente em apresentações maiores, em concertos maiores, sempre há momentos, né, que você pode citar. Aqui no TRT a gente tem algumas músicas que parece que colam com o coro, né? Que uma das músicas que a gente cantou até na última apresentação, que foi Maior, do Milton Nascimento. O dia que eu
trouxe essa música para o coral, começamos a ensaiar, houve uma identificação imensa do coro com essa música. E ela aconteceu de uma forma muito mais fácil do que outras que você precisa convencer o grupo, né, de que vai ficar legal, né? Então, acho que ao longo, assim, tem muita coisa. Me pega um pouco falar de uma apresentação, porque vou deixar de lado outras, ou de um grupo vou deixar de lado os outros, né? Como uma boa libriana, eu quero ser justa com isso, e eu acho que cada experiência é uma experiência, a cada ano tem coisas interessantes, músicas que se aproximam mais do grupo. Uma outra música aqui no TRT, falando exclusivamente do TRT, que foi muito forte para o grupo, foi o Babaieto. É uma canção que a gente fez em africano, num dialeto africano, Swahili, que é o Pai Nosso, né? Não somos um grupo que canta música sacra ou popular por alguma coisa, a gente canta música, a gente faz arte, faz música. Mas o Babaieto também foi uma canção que o coro gostou muito de fazer. Lá na UFMT, que eu também trabalho com coral, aí tem alguns espetáculos que marcaram também, que é o Canta Milton, Canta Chico. Acho que também por identificação minha com esses artistas, né? Mas que a gente soube fazer uma montagem muito legal e que você sai, assim, a sensação de dever cumprido e de um trabalho artístico bem feito. Dorothy Collin é a nossa convidada de hoje. Agora, Dorothy, continuando aqui, falando especificamente do coral do TRT, como é que foram os primeiros passos desse coral e como que foi a receptividade aqui dentro dos servidores e também da comunidade externa? Bom, quem me chamou aqui para trabalhar foi a Isadora Ribeiro. Acho que ela se aposentou há pouco tempo, né? Foi muito importante, foi muito gostoso esse convite, me senti muito honrada com esse convite. Eu estou desde a época da fundação do coro, né? Aqui do coral do TRT. Lembro que a gente começou em setembro, numa data não muito, que veio depois não muito alegre, porque foi 11 de setembro, é uma data que fica marcada assim, né? E a gente fez a apresentação logo no final do ano, e não é muito fácil preparar um grupo para uma apresentação com tão pouco tempo, né? A receptividade, ela foi muito legal, né? Muitas pessoas procuraram, e ao longo desses anos todos, muita gente entrou, muita gente saiu, muita gente já se aposentou, muita gente foi transferida, muita gente se desligou do coro, porque são momentos, né? Mas acho que eu deixei muitas pessoas amigas aqui, né? Eu entro aqui no TRT para ensaio. Oi, Dorothy. Acho que no momento que essas pessoas que não estão mais no coro continuam conversando, continuam falando com você, é porque alguma coisa boa ficou para eles. E eu acho que essa função do coro é dar, aqui principalmente, a um programa de qualidade de vida. Então a gente associa o trabalho cultural, artístico, de educação, de formação, com o trabalho de qualidade de vida, né? E existem alguns projetos futuros, tem pensamentos, apresentações, como que está hoje o planejamento do coral do TRT? Só terminando a minha fala anterior, acho que com a pandemia e principalmente agora também com muita gente em home, isso acaba, não sei se a palavra seria dificultando, mas acaba não tendo uma adesão como tinha antes, porque tem muita gente que está em suas casas, em outros lugares, outras cidades até, né? Então talvez esse seja um dos pontos negativos para quem trabalha com o presencial, né? Mas isso faz parte, a gente aprende a lidar. Na pandemia a gente fez coros virtuais que a gente jamais imaginava ser possível, né? E a gente, à medida que as coisas vão passando, a gente tem que ir se reciclando e tem que se reinovando e tudo mais. Projetos futuros, a gente tem alguns momentos que aqui no TRT é importante a nossa participação, como foi cantar
na cerimônia das comendas, né, de entrega de comendas, tem as posses que são importantes, mas sempre falo para o grupo que a gente não trabalha em função apenas da apresentação. A gente trabalha no ensaio porque faz parte do processo de aprendizagem de um trabalho artístico, né? Então, independente das apresentações, independente do projeto Cantoria, que é um projeto que a gente vai nas unidades se apresentar e mostrar aqui para os colegas servidores, né, que o coral está aqui, que a gente existe, e mostrar o trabalho que a gente faz. O ensaio por si só é um trabalho, né? Para mim é o momento mais importante do coro. A apresentação seria a cereja do bolo. Mas terminou a apresentação e aí, parafraseando uma regente muito importante, Thelma Chan, acabou a apresentação, começa tudo de novo. Vamos nós para o ensaio, pensar em outras músicas, retomar algumas músicas antigas, melhorar algum aspecto. E aí o trabalho vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai ganhando forma. Tá. Saindo pessoas, entrando pessoas, retomando o ensaio. Então, é um constante reconstruir. Dorothy, no começo do nosso bate-papo, você falou com muita eloquência da presença feminina, da representatividade feminina. Nesse contexto, gostaria que a maestra falasse para mulher, para adolescente, para mulher já um pouco mais madura, que quer começar, talvez, ou esteja na música hoje. O que ela deve fazer para chegar onde ela quer? Bom, nós temos que sempre lutar pelo que a gente acredita e ir em frente, né, buscar a realização dos nossos sonhos, das nossas expectativas, e independente de gênero, independente de idade, independente de condição social. E esse é um outro aspecto do coral. Acho que o coral é um espaço mais democrático que existe. Tem branco, pardo, negro, qualquer cor. Tem alto, baixo, gordinho, magrinho. Tem gente que canta há um mês, tem gente que canta há muitos anos. Então, o coral é um espaço aberto e extremamente democrático. E para você, menina, moça, mulher, invista, estude, siga em frente, né? E mesmo que não seja profissionalmente, faça música, faça arte, pinte, cante, dance. Acho que a vivência da arte para qualquer pessoa é muito importante, deixa a pessoa, o ser humano, mais sensível, forma enquanto cidadão. E além de outros aspectos de sociabilidade, de disciplina, uma disciplina de assim, ir em busca dos objetivos, não a disciplina de dureza, né? E acho que a arte tem esse poder transformador. E para as mulheres, vão em frente, batalhem, invistam, estudem, leiam. Com certeza vão conseguir chegar lá. Dorothy, eu quero agradecer pelo seu tempo, tá? Ter tirado um pedacinho de tempo da sua agenda para estar aqui conosco. Foi muito prazeroso bater papo contigo. Imagina, Vinícius, é um prazer estar aqui. É muito importante, inclusive para mim, assim, se puder, eu rejo. Né? Não sou muito da fala, não tenho muito poder da eloquência, mas é sempre bom até para a gente repensar os nossos conceitos, preconceitos, né? As nossas ideias e o nosso trabalho como um todo. Obrigado. Obrigada. Dorothy Collins esteve comigo aqui hoje, ela é maestra do coral do TRT aqui de Mato Grosso, e você que chegou no rádio agora, talvez pegou só um pouquinho do bate-papo, quer ouvir completo, está no YouTube, @TRTFM 104.3. Próxima quarta-feira tem mais Lounge pra gente.